Me contem uma sugestão para nossa cartinha de hoje. Como a gente já fez muitas e muitas cartas, eu tenho que consultar agora. Deixa eu abrir a página da escola. Não esqueçam que vocês podem acessar, né, todas as cartas que a gente já estudou. É só entrar na página da escola e clicar em visualizar conteúdo. Não precisa nem fazer cadastro. Tem entre ou inscreva-se, né? Eu acho que tá escrito inscreva-se. E do lado tem visualizar conteúdo. Aí você vai clicar e vai abrir os conteúdos liberados. Um deles é o Clube das Cinco. Pronto, aberto aqui. Deixa eu só ver vocês. Carta 13 e carta 6 eu acho que já foram. Mas deixa eu olhar aqui. Eu sempre acho, né, que já foram. Deixa eu olhar, peraí. Carta 13 já foi, que é a carta da raiva. E a carta 6, deixa eu ver. A carta 6 eu acho que não foi. Deixa eu ver. É o apego. A carta do apego. Carta 7 já foi. Carta 3, 8. Carta 6 já foi. A próxima é a 31, né? 31, vamos ver. Plano da Santidade, a carta 31. Yaksha louca. Alguma tem que ir, gente, dessas que vocês botaram aqui. Eu acho que essa 31 não foi. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu consultar. A 19 já foi. A 19 é a carta do karma. 39 já foi. 33 já foi. 30 já foi. É, a 31 não foi. Eu vou escrever para vocês aqui. Yaksha louca. Lembra que louca, essa palavra apareceu muitas vezes. Se fala, é quando a gente se refere à localização. Região, plano da santidade. A Adri perguntou o que são esses números. Ó, já explico. Bom, a gente sempre faz uma reflexão no início da aula, e essa reflexão está vindo de um livro que é um livro de um jogo que é composto por várias cartas. Então, cada uma das cartas tem um número, né? E a gente está fazendo de maneira aleatória, né? Não está fazendo em ordem. Por isso que eu sempre peço para vocês escolherem a carta do dia e a gente faz aquela reflexão correspondente. O livro que a gente está estudando, que faz parte de um jogo, né? O jogo se chama Mahalila, que é um dos jogos mais antigos que existem no mundo, e ele é relacionado ao autoconhecimento. É um jogo da cultura oriental de autoconhecimento. Então, ele foi desenvolvido há milhares e milhares de anos para que os governantes, os grandes mestres, os grandes reis pudessem encontrar clareza e sabedoria. É muito legal esse jogo. A gente joga e ele é impressionante. Você faz uma pergunta assim, né, de vida, uma pergunta pessoal, e aí as cartas que caem é impressionante, gente.
assim, o nível de resposta, o nível de clareza que a gente tem. Então, eles criaram esses conceitos que são conceitos que as pessoas precisam entender, precisam conhecer a si mesmo. É um jogo de autoconhecimento. Então, todos os pontos dessa carta, eles são importantes. Eles fazem provocações para que a gente se conheça melhor. Então, a gente já foi estudando vários, por isso que deu repetição aqui. Todas essas cartas, esses conteúdos estão salvos lá no Clube das 5, na página da escola. E aí a gente faz um por dia. Ah, então a gente pode fazer o 4 na próxima aula, que é segunda-feira. Me lembra, me pede. Se é que não foi, né? E aí hoje a gente faz, eu já até me escolhi, o 31. Eu vou fazendo sempre em ordem, eu tento nunca escolher, eu deixo vocês escolherem. Então são assuntos bem variados, assim, bem diferentes de pontos da nossa personalidade, dos nossos relacionamentos, dos nossos comportamentos, das nossas crenças. Cada carta vai pegar um ponto, assim, que a gente tem que dar uma olhada. Deixa só eu baixar minha tela aqui para pegar todo o tapetinho. E aí a gente faz a nossa reflexão enquanto está em uma posição de permanência. Deixa eu só tirar esse. Gente, eu tenho casaco por todo lado, olha aqui. Eu tava de chambre, de casaco, de blusão. Agora já me deu um calorão. Deixa eu só ver se saiu tudo da frente aqui. Ai, tudo bem. Bom, a gente vai fazer hoje abertura total na permanência, tá? Já vou tirar esse casaco que já me deu calor. Então pode afastar bem as pernas, a sua melhor abertura, deixando os joelhos para cima, peito do pé para cima, mas os pés molinhos. Não precisa fazer ponta de pé, tá? É para deixar sem nenhuma tensão. Pés soltos, joelhos soltos, abertura, que você consiga se manter com a coluna alinhada, então não adianta abrir as pernas demais. E aí depois você vai sem pressa, porque a reflexão ela leva um tempinho, descendo devagar. A Odina escreveu: Bom dia, aula de quarta não gravou, não tá no aplicativo. Acho que gravou. Acho que gravou sim. Agora eu não sei, vou perguntar pra Pri. Tô confusa agora, mas acho que só uma até agora que a gente não gravou. Que a gente veio tudo certo, mas não gravou. Eu esqueci de botar pra gravar. Mas eu pergunto pra Pri, a Odina pode deixar. Mando notícias ali depois no grupo, mas eu acho que tudo certo. Bom, depois de fazer isso, quero que você vá descendo de maneira gentil, de preferência sem enrolar as costas, assim, ó. Então prestem atenção nisso. Isso aqui é pior do que isso, ó. Então priorize as costas alinhadas. Como é que eu alinho as costas? Dando o comando para o seu corpo de empinar o bumbum e abrir o peito. E aí você vai deslizando, descendo as suas mãos mais para frente, tá? É muito melhor, mais eficiente para a abertura do nosso corpo do que fazer isso, ó. Você enrolar e aí você vai descendo e, eu coloquei o cotovelo no chão, tá? Mas as costas estão muito enroladas. A gente precisa dessa abertura aqui. Aí você vai conseguindo descer aos pouquinhos com as costas mais alinhadas. Por isso que eu digo, se você está se sentindo muito apertada, fecha um pouquinho as pernas. É mais importante as costas, tá? E eu não consigo fazer reflexão de pernas abertas. Senão eu vou tombando o tronco para frente. Eu vou ficar de pernas cruzadas aqui enquanto a gente vai fazendo a reflexão. Bom, vamos lá. Carta 31, Yaksha Louca, o plano da santidade. A carta de hoje nos convida a um olhar mais profundo para a esfera espiritual. Essa casa trata do aspecto da pureza espiritual. E yakshas são descritos nos Vedas como seres de altíssimo grau evolutivo. Bom, os Vedas, né? Esse livro saiu dos Vedas. O que são os Vedas? São escrituras muito, muito antigas que não têm autor. Elas são tão antigas que não têm um autor, um escritor. Elas são consideradas heranças da humanidade e lá tem conhecimentos, conteúdos relacionados a todos os campos, todas as frentes de vida,
tudo. Tem conhecimento de biologia, conhecimento de física, tem conhecimento de anatomia. Então tem tudo escrito nos Vedas e a gente coloca o escrito entre aspas, porque os Vedas existem desde que não existia coisas para escrever. Então, o conhecimento era passado boca a ouvidos. Existiam pessoas que eram detentoras do conhecimento, igual naquele filme O Livro de Eli, vocês já viram? É exatamente isso que acontecia. O livro de Eli é um símbolo, é uma referência a essa história do hinduísmo. Então, tem o conteúdo, esse conteúdo era passado, né? Essas pessoas que detinham o conhecimento detinham o conhecimento, elas eram pessoas importantíssimas, tinham um alto grau ali dentro da hierarquia daquela sociedade, e aí as pessoas passavam para os reis, enfim, o conhecimento era assim, até que em um determinado momento surgiu o papel, né, gente, aquele primeiro papel, aí depois que foi sendo escrito, entenderam? Então, as escrituras mais antigas, mas é desde antes das escrituras, tá? Esses são os Vedas. E tudo que está escrito nos Vedas, tudo que é de origem dos Vedas, é considerado sagrado, é considerado um conteúdo correto, é considerado conhecimento correto, tá? Então, por exemplo, os Sutras de Patanjali, que é um conhecimento relacionado ao yoga. Tudo que a gente pratica, tá tudo escrito lá, gente. É impressionante. É impressionante numa época que não tinha nem papel, nem caneta, tá? Caneta é brincadeira, né? Não tinha nada relacionado ao hábito da escrita. Então, muitos dos conteúdos que a gente estuda são dessa época, muito, muito antigo mesmo. Então, ele traz aqui. Os yakshas, eles são descritos lá nos Vedas, eles já são conhecidos lá dos Vedas. O livro que a gente está estudando, Mahalila, esses conteúdos, esses conhecimentos, eles são dos Vedas, ou seja, de uma época muito, muito antiga. Ao parar nessa casa, você é chamado a olhar mais profundamente para a esfera da espiritualidade. O que equivale a dizer que terá que observar a maneira como se relaciona com isso que chamamos de Deus. Espírito, eu superior ou qualquer outro nome que se possa usar. Então, a carta de hoje é um convite para você olhar para como você se relaciona com Deus. E eu sempre digo, você pode não chamar de Deus, você pode chamar de universo. Tem linhagens de yoga que chamam de universo, não chamam de Deus. Tem linhagens que são bem religiosas e chamam de Deus, assim como vocês sabem que existem várias religiões, vários tipos de relacionamento com Deus. O ponto é, não estamos aqui para questionar o que está certo e o que está errado. Como você se relaciona com a espiritualidade? O que é Deus para você? Quem é Deus para você? A carta de hoje é para você pensar sobre isso. Uma das chaves do jogo é justamente a lembrança constante da divindade, que é a verdade, e a essência que deu origem à criação. Essa essência é eterna, ela não morre. Então ele deixa aqui uma reflexão mais breve, mais curta, para que nós mesmos possamos fazer a nossa reflexão e entender que sobre esse assunto não existe certo e errado. Existe uma grande verdade que ecoa no nosso coração e que pode ser diferente nos diferentes corações. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história pessoal. Um, existiu para mim durante muito tempo uma negação, algo relacionado a nossa, Deus, quem é Deus, né? Eu acredito muito nas forças do universo, nas forças da natureza, tudo certo, mas essa personificação de algo não existe para mim. E eu passei muito tempo assim, sem acreditar em Deus, entre aspas. E quando a gente para estudar, a gente vê que é no mínimo interessante algumas coisas que acontecem no desenvolvimento da humanidade e que não tem como não existir um Deus, não tem como não existir uma força superior, não tem como. O conhecimento ele vai até um certo grau, depois disso é Deus, entendem? E aí eu fiz as pazes com isso. O que que eu quero dizer? Realmente não importa o nome que a gente dá. Quando a gente estuda, por exemplo, né? É muito diferente a forma como a Bíblia aborda a história da criação, a história de Deus, e é muito diferente como o hinduísmo aborda, por exemplo.
trazendo alguns deuses como referência, enfim. O fato é que existe sim uma força superior que rege a vida. E que não importa tanto o nome que você dá para ela, mas que sim, há algo importante aí que precisa ser observado. A gente fala também sobre o poder da oração, que tem muito a ver com o autoconhecimento. A gente pode chamar de oração, mais uma vez, ou você pode falar de chamar de conversa com você mesmo, se você quiser. O fato é que Deus, da forma como você o enxerga, ele gosta, né? Ele gosta também parece que é uma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo colocar diferente. É importante que exista uma relação íntima, é isso que eu quero dizer. A oração, ela é um ato de cumplicidade com essa força superior. Então, o que eu quero dizer com isso? Se existe uma coisa que é importante, é você conversar com Deus, é você orar. Então, mais uma vez, você pode chamar de conversa, de oração, você pode chamar de Deus, você pode chamar de sincronicidade com o universo, esse momento. O fato é que você precisa colocar para fora suas emoções, pensamentos, sentimentos em forma de oração. Eu vou chamar de Deus e oração porque fica mais fácil de entender, tá? Mas se essas informações não entrarem macias para você, lembra, você pode traduzir e chamar como você quiser, tá? É importante que você tenha o hábito de conversar com Deus, né? E eu não sei, isso acontecia comigo também, justamente por não ter tido essa religião mais profunda na minha vida, e nem necessariamente precisa ser uma religião. Por exemplo, o yoga, ele é uma filosofia de vida. É uma forma de se comportar, de ser e estar no mundo. Não precisa ser necessariamente uma religião. O que precisa é você se conectar, assim, de alguma certa maneira, com a espiritualidade. Isso é essencial para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento. Você não pode achar que existe só você no mundo e pronto. Você tem que entender que existe um maior nível, um ápice de sabedoria, tá? Então, essa conversa com Deus simbolizaria aquilo que você tem de mais íntimo, mais profundo ali no seu coração que você conseguiria colocar para fora. Essa é a oração. A oração não é você, vou rezar um Pai Nosso e vou rezar uma Ave Maria sem pensar, sem consciência. A meta da oração é você sentir que Deus ou essa força superior fazem parte da sua vida. A própria Bíblia diz, né? Deus quer ser íntimo de você, ele quer entender. E eu ficava sempre com essa sensação, nossa, tem tanta gente passando por tanta coisa aqui que Deus quer saber se eu tô, né? Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô, né? O que que importa para Deus isso? E na verdade é uma forma nossa de se colocar menores daquilo que de fato a gente é. É um hábito nosso, como seres humanos, diminuir a nossa potencialidade, a nossa força. A gente tem que acreditar que, de fato, nós somos filhos de Deus, filhos do Criador, nós somos criadores em aprendizado. O que isso quer dizer? Nós estamos aprendendo a criar a nossa realidade, assim como Deus criou o universo, criou todos nós, o universo no sentido de mundo, na forma como nós conhecemos, os elementos da natureza. Então, que nós possamos abrir um campo de conexão, uma linha de conexão, um laço com esse ápice de força, com esse ápice de sabedoria, com esse ápice de conhecimento. Existe sim algo que criou tudo isso. Que nós possamos criar uma linha mais aproximada com essa força de criação ou com Deus. Essa é a meta da espiritualidade. É você criar uma certa sincronia com a vida ao seu redor, com as pessoas ao seu redor, com a natureza, o mundo, os animais ao seu redor. Que você possa estabelecer um laço, que você possa entender que você faz parte de tudo isso, que você é formado da mesma matéria. Nós somos formados da mesma matéria, dos mesmos elementos que todas as outras coisas, inclusive que as estrelas. Vocês sabiam que a gente tem a mesma matéria das estrelas? Lá, lá longe de nós.
Então, que a gente possa estabelecer esse grau de conexão. Essa é a ideia da carta de hoje. Fazer profundas perguntas que são de difícil resposta. São de difícil resposta. Quem é Deus para você? Como você se relaciona com Deus? Qual é a forma que você faz as suas orações? Você estabelece uma relação de união, de conexão com a espiritualidade? Você se sente íntimo de Deus? Você conversa, você diz: olha, eu estou sofrendo, eu tô passando por isso, olha, eu estou em dúvida, eu estou muito feliz, não sei o que fazer. Você tem Deus como algo íntimo? Para vocês terem uma ideia, o hinduísmo ele olha esse aspecto da seguinte maneira: existe Deus, essa força superior. E Deus imprime em todos nós a nossa alma. A nossa alma, ela tá pronta. Ela não tem que evoluir. Ah, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer como pessoa. Não, a alma, ela tá pronta. Eis que essa alma tá dentro de nós. O que que é o nós? Aí sim, é a nossa inteligência, é o nosso aspecto energético, é o nosso corpo físico, é o nosso espírito. O espírito é como se fosse o nosso corpo energético, tá? Mas junto de tudo isso tem uma alma. Essa alma é uma impressão de Deus, é uma marca de Deus ou do universo. A alma, ela pertence a um plano espiritual, um plano, dá para dizer espiritual, fica mais fácil de entender, mais elevado. Então, imagina que tá aqui a minha alma e tá aqui o meu corpo, minha energia, tá tudo grudado. Um dia eu vou morrer. E esse corpo vai se transformar, talvez eu nasça de novo, talvez não, provavelmente sim, né? E a alma continua sempre pronta. Por quê? Porque ela é a mesma coisa que Deus, ela é uma parte de Deus. Entendem? Então a alma seria esse símbolo de conexão com algo mais elevado que todos nós temos. Então, nasci, outro bebezinho lá, e eu continuo com essa mesma alma. Essa alma, ela conhece toda a minha história, ela faz parte de um plano mais elevado, ela é imortal, assim como Deus. Ela é imutável, assim como Deus. Ela não está participando de uma evolução, nada disso. Ela simplesmente só observa. A gente brinca quando estuda, né, que a alma está lá sentada, só observando tudo que a gente está fazendo. E ao mesmo tempo, sou eu, essa alma aqui é minha. Assim como a alma de vocês está aí. Entendem? É um assunto complexo, tá? Tô tentando trazer de uma forma mais simples, mas lembra, são perguntas difíceis, sabe por quê? Porque são perguntas que fogem do nosso plano racional. Muitas vezes a gente falou sobre isso na aula teórica ontem, né? A gente fica tentando explicar coisas no plano racional, mas existem outros planos. Tem coisas que a razão não explica, porque é emoção. Tem coisas que a razão não explica. A gente não consegue trazer um porquê, porque isso é intuição. E todos esses corpos fazem parte de nós, assim como a nossa espiritualidade. Tem coisas que a razão não explica. A gente não explica claramente, matematicamente, o que é Deus, como é Deus. O que a gente sabe é que é importante que exista esse laço, que você estabeleça essa conexão. Você não acha que a vida é só você? Esse é o ponto. Até onde você consegue expandir a continuidade da sua vida? Até onde você se conecta? Esse é o ponto. Então, mais uma vez, a aula de hoje são perguntas sem respostas. Você precisa olhar para dentro de você e fazer esses questionamentos. E o principal é: eu tenho relacionamento com Deus? Se eu não tenho, por que não ter? Deus quer ter um relacionamento com todos nós. Nós somos criação de Deus. Nós somos criação do universo. O universo quer estar conectado com tudo aquilo que passa dentro de nós. Quanto mais a gente estabelece essa linha de conexão, mais poderes nós temos. Que poderes? Poderes que são naturais dos seres humanos, habilidades naturais. Então, sim, o meu voto é que você faça uso dessas forças todas e que você possa entender que não tem nada de místico, tem sim a relação com a força maior que deu origem a todos nós. Chame você como quiser, tá bem? Então, o assunto de hoje, carta de hoje é: olhe para a sua espiritualidade, faça suas perguntas difíceis e, um conselho pessoal meu, crie o hábito de conversar com Deus.
Quando estiver no carro, quando estiver tomando banho, quando estiver, né, às vezes em algum momento, conversa com Deus como você conversaria com seu melhor amigo, uma pessoa que entende, que conhece toda a sua história. Criar o hábito de conversar, criar o hábito de agradecer, criar o hábito de. É como se você abrisse uma porta de conexão com algo superior. E aí você se torna mais sutil, mais sensível à vida ao seu redor. Isso é muito grandioso, isso é muito importante. Tá bem? Existe um outro livro, uma outra forma de olhar Deus, olhar a religião. Existem muitos, né? Mas um que é bastante comum, principalmente para o yoga, é o Bhagavad Gita. Tem várias capas, né? Vou mostrar para vocês. Hoje mesmo eu abri ele, que é esse aqui, ó. É um dos livros mais famosos do hinduísmo. E aí ele fala muito sobre essa relação de. Praticamente ele passa o livro inteiro perguntando quem é Krishna. Krishna é como se fosse uma manifestação de Deus. É como se Deus virasse uma pessoa e viesse aqui conversar com a gente. Então, Arjuna é um guerreiro muito forte, muito importante do hinduísmo. E aí ele tá lá no meio da batalha, e ele se sente perdido, em dúvida, e aí Deus, é como se Deus viesse conversar com ele. E aí ele fica o livro inteiro perguntando, tá, mas eu não consigo entender que força é essa, que poder é esse. E aí ele passa o livro inteiro tentando explicar o que que é Deus. É muito legal. Só que é pelo olhar do hinduísmo, né? E ele fala várias coisas importantes, né? O que que eu faço, o que que eu não faço, o que que é uma pessoa que evolui, o que que é uma pessoa que se conecta com Deus, quais são as formas que Deus se manifesta. Então ele passa o livro inteiro explicando o inexplicável. Ele mesmo fala: "Bom, eu vou te explicar o inexplicável. Eu vou fazer o possível para que tu entenda aquilo que é de difícil compreensão." Tá? Então eu abri justamente hoje nesse livro, que eu sempre abro algum livro de manhã. Então, mais uma vez, gente, é um assunto que não vai se esgotar, mas são coisas que você não deve barrar na sua vida, tá? Quem tá na permanência traz o tronco para cima. Mostro, Ana. Depois eu mando o link para vocês ali no nosso grupo. Eu mando o link, é um livro bem baratinho, mas eu recomendo comprar essa versão, porque é uma versão que ela faz sincronia com a Bíblia. Então, por exemplo, ele vai contar uma história e aí o autor vai dizer: olha, na Bíblia, gente, essa história parece assim. É muito parecida com a história de Moisés. Nananana. Aí a gente vê que tá todo mundo falando da mesma coisa. São diferentes povos, diferentes culturas tentando explicar a mesma coisa. O que? Deus, tentando explicar o inexplicável. É muito legal. Eu fiquei muito emocionada lendo esse livro. Esse livro ele foi para mim um divisor de águas, justamente por eu ser uma pessoa que não me conectava muito com religião. Assim, eu sempre fui muito. Bom, eu acredito na natureza, eu acredito nas forças da natureza e não em Deus. Eu nunca conseguia conectar assim com, principalmente com a palavra Deus. Então esse livro ele foi um grande divisor de águas assim no meu crescimento, na minha evolução. Eu nunca consegui me conectar com a Bíblia. Até hoje eu não consegui ler a Bíblia direito. Esse livro eu consegui ler. Ele é difícil, ele é um livro pequenininho e é difícil de ler, mas vale a pena. Depois eu mando o link ali para vocês. E aí eu já fiz vários e vários cursos, várias aulas sobre esse livro. É muito profundo, é muito bonito, ele é muito marcante mesmo. E ele explica incansavelmente o que é Deus e como a gente deve se comportar como ser humano para estabelecer essa conexão, para criar essa conexão com Deus. Depois eu mando para vocês, tá bem? Bom, vamos para nossa prática agora. Quem está na permanência, né, não subiu ainda, sobe o tronco devagar e a gente vai se posicionar de pernas cruzadas. Eu só vou trocar o nosso som. Então, mulheres podem trazer o calcanhar direito mais próximo à base da coluna, os homens o calcanhar esquerdo. Pode cruzar as pernas como perna de índio, assim como eu estou, a forma que você se sente mais confortável. O principal aqui é a gente criar conforto, esse é o principal. A gente posiciona as pernas de maneira diferente, porque a gente respeita as nossas polaridades.
Homens e mulheres são diferentes. E quando a gente pratica yoga, a gente está movimentando mais energia dentro do nosso corpo. Então, quando a gente senta polarizado, a gente respeita esse fluxo de energia e aumenta esse fluxo de energia. Muito bem. Depois de ajeitar as pernas, ajeitar o tronco, posicione-se com as mãos em Shiva Mudra, nesse gesto aqui que nós chamamos de Shiva Mudra. Mulheres com a mão esquerda por cima, homens com a mão direita por cima, são duas conchinhas viradas para cima, os polegares não se conectam. Depois de posicionar as mãos dessa maneira, você vai posicionar as mãos sobre os tornozelos ou pés, onde você sente que se encaixa melhor. É muito importante que você traga o peito à frente dos ombros. Então, não fique assim, ó, com o peito para dentro. Abre o peito, queixo erguido e olhos fechados. Aí sim, busque respirar de maneira tranquila pelas narinas e relaxar o corpo. Relaxe os pés, relaxe as pálpebras, relaxe os lábios e simplesmente respire de maneira prazerosa. Esse gesto feito com as mãos estabelece o início da nossa prática e dessa maneira executamos a mesma posição que os grandes mestres e que todos os praticantes executaram em algum determinado momento do tempo, em algum determinado lugar do mundo. Esse gesto simboliza que estamos aptos a receber essa herança milenar. Esse gesto significa que estamos aptos para aprender mais sobre nós mesmos. Simboliza um grande estado de receptividade, de acolhimento, de aquietamento. Significa que sim, eu quero observar mais e melhor aquilo que tem dentro de mim. As minhas emoções, os meus pensamentos, os meus medos. Eu quero me desprender de reações automatizadas e quero ter consciência sobre aquilo que passa no interno. Unindo agora os polegares, passamos as mãos ao Pranam Mudra, esse outro gesto, conectando as palmas das mãos e os dedos, as mãos em forma de prece, esse outro gesto. Esse gesto marca o segundo momento da nossa prática e se chama Puja. É um momento que nós nos conectamos com a gratidão, com a força da gratidão. Esse gesto simboliza, e não apenas o gesto, todo o nosso corpo, significa eu agradeço. Eu imprimo do fundo do meu coração a gratidão. Então, nesse momento, vou pedir para que você faça os seus agradecimentos de forma livre. Agradeça sinceramente. E não se preocupe com o que você agradece, e sim com a força que isso tem. Às vezes a gente agradece e pensa, isso é muito bobo, a gente refreia os nossos agradecimentos. Não refreie, vá deixando que um venha atrás do outro. Agradeça por ter conseguido acordar e estar aqui ao vivo. Agradeça pela internet, pelos fatores modernos que permitem que nós possamos estar aqui todos juntos agora, cada um em um lugar diferente do mundo, né? Sei que tem gente aqui que está fora do Brasil até. Faça esse agradecimento sincero e tudo aquilo que você sente que é um privilégio na sua vida ou que é um desafio. Lembre-se que os desafios, eles são chamados para o crescimento pessoal. Todo e qualquer desafio, toda e qualquer dor, sinta-se honrado pela sua própria vida. Nossa, mas a minha vida tá uma droga, eu tô perdida. Que ótimo! É uma chance de você crescer. O incômodo é uma chance de crescimento, é um empurrão. É um empurrão de Deus para você se tornar uma pessoa melhor, mais digna. Finalize os seus agradecimentos com uma grande inspiração. E na expiração, passe as mãos ao Jnana Mudra, conectando polegares e indicadores, palmas para cima e pouse as mãos sobre os joelhos. Nós vamos fazer com as palmas para cima, pois é dia. Quem fizer a prática gravada pode virar para baixo, tá? E for noite, faltou essa informação. Se for dia, para cima, se for noite, para baixo. Peito aberto, queixo erguido, a mesma posição. Essa é a posição que nós fazemos os respiratórios. Nós faremos alguns instantes de respiração quadrada. Você vai inspirar, contendo o tempo que você leva para o ar entrar. Vai sustentar um pouquinho com os pulmões cheios, um pouquinho não, ao mesmo tempo.
Vai expirar nesse mesmo tempo e vai permanecer o mesmo tempo com os pulmões vazios. Então, por exemplo, se você inspirou, o ar entrou pelas narinas e você contou até 3, você vai ficar com os pulmões cheios e vai contar até 3, vai soltar o ar contando até 3 e vai ficar com os pulmões vazios contando até 3. Imagina que você está completando os 4 lados de um quadrado. Um ciclo respiratório é composto, ou pode ser composto, por essas 4 fases: inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. Busque o máximo que você pode hoje. Nós não faremos muito tempo, então pode explorar o seu máximo, o seu melhor. Como se fosse o seu maior quadrado. Imagina que cada segundo é 1 centímetro. Então, imagina que você quer construir o maior quadrado possível respiratório hoje. Então, se você fez 4 e está confortável, no próximo ciclo, passa para 5. Fez 5 e está confortável, passa para 6 no próximo. Se você chegou no 6 e sentiu que está muito desafiador, nossa, agora eu estou me sentindo um pouco sem ar. Mantém no 5, mantém no 6, mantém no seu máximo. E mentalize que o seu corpo vai se tornando mais energizado. Isso que nós estamos fazendo se chama pranayama. Pranayama significa a expansão da bioenergia através de respiratórios. Significa que as suas mãos, seu corpo, as suas pernas polarizadas e as suas intenções fazem com que o seu fluxo de energia possa correr muito mais, muito melhor dentro dos seus canais de energia. Lembre-se que nós somos compostos por um corpo orgânico, material, carne e osso, músculos, nervos, artérias, veias, e que esse corpo é vivificado pelo corpo energético. Imagine milhares de canais que permeiam esse corpo orgânico e ultrapassam os limites da pele. O nosso corpo energético ele é muito maior que o corpo orgânico. Então esses canais de energia eles saem do corpo. Por isso que a gente consegue sentir certas coisas, certos ambientes, certas pessoas sem precisar tocar. A gente sente, né, algumas coisas. É porque a gente conecta os corpos energéticos. Lembre-se que o pranayama é um convite a você observar a vida como algo cíclico. Tudo tem começo, meio e fim. Não importa o quão bem você esteja indo, nossa, fiz um ciclo perfeito, não importa. Quando você finalizar a expiração, ele acabou. Nossa, fiz um ciclo péssimo, me perdi, não contei, no meio do caminho eu me distraí. Não tem problema, começa de novo. O pranayama significa que tudo é cíclico. Se a gente fosse estável e permanente, a gente teria um único ciclo respiratório e morreria. Mas não, a respiração nos lembra que a gente pode observá-la e pode fazer melhor. Eu posso ter consciência e fazer melhor, assim como todos os processos da nossa vida. E que o que importa de fato é o que você faz no momento presente. Aquilo que você já fez, as respirações que você fez desde que você nasceu até agora, não importam mais. Nunca mais elas poderão ser corrigidas ou modificadas. O que importa é o que você faz agora. O yoga nos lembra a importância de observar o momento presente. Na próxima inspiração, faça o seu último ciclo, inspirando, retendo, expirando e segurando sem ar no seu melhor. Depois, gentilmente, volte a abrir os olhos, a movimentar o seu corpo devagar, a espreguiçar. Nós vamos começar mantendo o braço esquerdo aqui em cima, então espreguiça e já deixa o braço esquerdo aqui em cima. Com o braço direito você vai abraçar as costelas, vai fazer uma inspiração profunda e na expiração vai descer o tronco, abrindo o peito, olhando lá para cima. Um movimento de lateroflexão. Cuidado para não cair com o tronco nem para frente, nem para trás. Faça o melhor que você puder. E agora pode colocar o antebraço aqui no chão, a palma da mão aqui bem para frente. Aí depois que você se apoiar bem, abre mais o peito, tira mais o braço da frente e estende esse braço. Espicha bem. São 2 estímulos diferentes de lateroflexão.
espicha, usa o antebraço que tá no chão para empurrar o chão e já faz a compensação. Abraça as costelas com o outro braço, estende, inspira e aí soltando o ar pelas narinas, desça devagar, primeiro sem apoio. Vai estender um pouco mais a região alta. Inspiramos, expiramos e deixamos essa lateral do corpo alongar. Pode passar o antebraço para o chão. Se acomoda bem primeiro, depois que você fizer o apoio, aí sim, espicha, abre o peito, vira o rosto mais para cima. E mantém o bumbum no chão, não é para o bumbum desencostar. Espicha, espicha, espicha. Use o antebraço do chão para empurrar o chão e retornar. No retorno, nós já vamos colocar as duas mãos aqui no chão, no lado direito, e posicionar 4 apoios, joelhos no chão. Primeira coisa que nós faremos é esse ajuste, esse alinhamento, joelho com bumbum, mãos abertas, cotovelos alinhados com o ombro. Aqui, gente, eu tô com o pé machucado por causa da corrida, mas busque abrir bem os seus dedos, colocar os dedinhos e abrir bem esse pé, tá? Pode empurrar, assim, como se estivesse fazendo um buraco aqui, se fosse na praia, sabe? Se você quisesse fazer um buraco com os pés, usa o pé, abre o pé, deixa alongar bem essa região. Feito isso, inspiramos, empinando o bumbum, abrindo o peito. O seu melhor desencaixe. Imagina que você vai colocar o topo da cabeça encostado no seu bumbum, que você vai formar um círculo com as suas próprias costas. Empurra o chão, afasta os ombros das orelhas, levanta bem a cabeça e empina tudo que você puder o bumbum. Normalmente dói um pouquinho a lombar fazer isso. E esse é um alongamento muito importante. Vai no seu máximo. Agora retornamos na próxima expiração, trazendo o bumbum para dentro, o queixo no peito. Você vai empurrar o chão e vai fazer um círculo com as suas costas, agora no sentido contrário. Aperta o bumbum para dentro, recolhe o abdômen, queixo no peito. Inspiramos voltando para o ponto neutro, que é o ponto em que as costas estão alinhadas, e aí sim a gente vai levantar e levar os calcanhares para o chão, estendendo os joelhos. Então você vai sentir que vai começar a alongar os calcanhares, vai começar a alongar o tendão de Aquiles, vai começar a alongar o meio das panturrilhas, o nervo ciático. É bem importante, então vai fazendo o seu melhor para empurrar. Aqui, olha só para mim. Quem tá com as costas mais curvas, faz o comando, dá o comando e faz o seu melhor para você empinar o bumbum e abrir o peito e avançar aqui entre os seus braços para você estender o corpo inteiro. Você vai tentar encostar os calcanhares no chão, mantendo os joelhos estendidos, e vai tentar empinar o bumbum e abrir o peito para alinhar suas costas, para sair daquela forma redonda e avançar para uma forma mais alinhada. Pode flexionar um pouquinho os dedos, quem sente que está escorregando. Agarra o chão, mas mantenha os seus cotovelos estendidos. E avance, abrindo bem o peito, como se você quisesse encostar o topo da cabeça, gente, falhou o lugar, o topo da cabeça. Como se você quisesse encostar o topo da cabeça no chão. Agora você vai fazer pontinha de pé com o pé direito e vai flexionar o joelho e vai tentar encostar um pouco melhor, um pouco mais o calcanhar esquerdo. Avança. E troca. Pontinha de pé com a perna esquerda, calcanhar direito vai um pouco mais perto do chão. A coxa pode encostar na costela aqui. É ótimo, significa que você está com um pouco mais de alinhamento das costas. E voltamos. Joelho no chão. Continuamos com 4 apoios. Nós vamos aqui fazer a nossa retroflexão. Você vai elevar a sua perna esquerda, pode fazer ponta de pé. Agora, gente, não reparem, eu não consigo, tá? Mas pode colocar o peito do pé no chão e fazer pontinha de pé agora. Consigo só um.
Meu pé direito tá machucado da corrida. A gente vai agora elevar a perna esquerda, ou a perna direita e o outro braço. Então, se você levantou uma perna, levanta o outro braço, tá? Pra ficar aqui na diagonal. Aí você vai tentar pegar o pé. Por onde eu pego o pé? Pode ser por fora, por dentro ou pela ponta. Onde você quiser. Pegou o pé, você vai tentar elevar o máximo possível e empurrar o chão e abrir o peito e fazer o possível para vir para essa posição aqui. Puxa, 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 puxa. A força é de extensão do joelho da perna de trás, tá? Essa perna que tá subindo, a gente faz força de extensão. Volta. Reposiciona a mão. Reposiciona o joelho. E pode pegar o outro pé. Então, primeiro a gente pega o pé. O ideal é você pegar no mesmo lugar, né? Quem pegou por dentro, pega por dentro. Quem pegou por fora, pega por fora. E máxima elevação. Levanta a cabeça, afasta os ombros das orelhas, empurra o chão e puxa. Voltamos. Antebraços no chão agora. Com os antebraços no chão, cruze os seus dedos. Faça a travinha. Quem tem blusa aqui também é legal tirar. Passa a travinha, empurrando os cotovelos para fora. Significa que você posiciona, levanta, traz para dentro, põe no chão de novo e empurra para fora. Essa é a travinha, tá? Feito isso, nós vamos levantar de novo. E aqui vai ser uma técnica um pouco mais muscular e ao mesmo tempo de invertida. O que a gente vai fazer? Com os dedinhos cruzadinhos, a gente vai levantar, igual a gente levantou antes, e vai deixar. Agora, a diferença é que a gente vai ficar em pontinha de pé. O rosto vai ficar aqui pertinho dos cotovelos. Você vai empurrar o chão com seus antebraços e vai afastar o rosto das mãos. Ponta de pé, extensão de joelho e o melhor que você pode para deixar as costas alinhadas. Passe o peso para o lado esquerdo e estenda uma das pernas. Lá em cima essa perna, eu quero que você sinta que está usando o glúteo. Como é que a gente usa o glúteo? Levando essa perna para o ponto mais alto que eu posso. O máximo que você pode levantar, você vai sentir que vai começar a usar um pouco mais e melhor o glúteo. Não gira o quadril, barriga continua para baixo. Últimos 5, 4, 3, 2, 1. Desce essa perna. Continua o braço aqui, o braço continua fazendo força, não desmonta. Pontinha de pé, eleva a outra perna. Máxima extensão, pontinha de pé dos dois pés, máxima elevação, para utilizar bem o glúteo. Segura, respira, um pouquinho tempo, gente. São os últimos segundos agora. Se por acaso você precisou desmontar, desmonta, respira e volta. 5, 4, 3, 2, 1. Desce essa perna, joelhos no chão, peito do pé no chão e testa no chão, braços livres, descansa. Corpo solto, abandonado, respirações longas. Nós vamos agora fazer uma torção. Então, você vai levantar um pouquinho o tronco, mas vai continuar com a barriga e as costelas aqui nas coxas. Você vai posicionar o seu antebraço direito no lado externo da panturrilha esquerda. Então, assim, ó, o corpo fica na diagonal. O outro braço vai descansar atrás das costas. E aí você vai deitar e abrir o ombro. É meio estranha essa posição, mas é bem gostosa. Genice, deixa esse braço aqui, ó, descansar atrás das costas. Vira a palma da mão para cima. Isso.
E aí eu quero que você use bem ombro. Ó. Usa o ombro, dá uma espiadinha lá em cima e tenta girar. Aí. Volta. E agora a gente vai virar de costas, não tem problema. Antebraço coladinho com a panturrilha. Agora vai dar pra ver melhor. O outro braço descansando atrás das costas. Empurra o chão, abre o peito. Levanta o queixo. E torce. Usa o ombro. E voltamos para o centro. Ao retornar aqui para o centro, sente-se sobre os seus calcanhares. Traz o tronco bem para trás, coluna alinhada, abdômen ativo. Leva as mãos em direção ao coco da cabeça, como se fosse mãos ao alto. Inspira. E na expiração, leve o queixo no peito, fechando, aproximando os cotovelos um do outro. E mantenha o seu abdômen ativo. Respirações longas. Puxa um pouquinho mais agora, mantenha o abdômen ativo para puxar até o meio das costas. Inspiramos agora, abrindo o peito, soltando os braços. Muito bem. E finalizamos nossa prática, nossos movimentos de hoje. Gente, muito, muito obrigada. Muito bom ver vocês, estar com vocês. Nos vemos novamente na segunda. Essa segunda não estarei viajando, a princípio tudo certo, mas sempre aviso vocês ali no grupo, tá? E vou até deixar o livro aqui, viu, Ana? Para mandar o link para vocês. Aí vocês já têm o link, ali é um livro bem baratinho, tá? Gente, fiquem com Deus. Eu que agradeço a presença. Sempre muito bom estar aqui, praticar com vocês, fazer as reflexões. E vou descobrir o que aconteceu com a aula de quarta. Tá bem? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Até. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Valeu, Amanda, Janice. Beijo, gurias. Obrigada pelas palavras e Camis. Valeu mesmo. Beijinho.